pessoal, eu sou a chefe Nana Fernandes, sou chefe chocolatier do Açucareiro da Nana e a convite do Taste, hoje eu tô aqui para ensinar para vocês uma receita incrível, que é um ovo de Páscoa, que é um pé de moleque com caramelo puxa-puxa de pistache. E você pode fazer com o que você preferir, pode usar castanha, amendoim, macadâmia, e aí é do seu gosto. E essa receita a gente vai dividir em 3 partes. A primeira vai ser o recheio, que é o caramelo puxa-puxa com as castanhas, né, com o pistache. A segunda vai ser a temperagem de chocolate, então a gente vai fazer o derretimento, a temperagem e modelar ele em formato de ovo. E a terceira parte vai ser a decoração, que a gente vai fazer a decoração com chocolate pincelado, uma decoração bem bonita e com os pistachos em cima. Então a primeira parte a gente vai começar fazendo o caramelo. Para fazer esse caramelo, eu vou primeiro começar jogando o açúcar aos pouquinhos na panela. Geralmente, tem gente que não sabe muito bem o ponto certo do caramelo, então eu não gosto que ele fique muito escuro. A gente vai fazer um caramelo claro e para isso eu vou jogando o açúcar aos poucos, eu não jogo o açúcar todo de uma vez. Então eu joguei metade aqui e aí depois eu vou jogar a outra metade. Aqui é igual a fazer um caramelo para pudim, vai bem aos pouquinhos, tem que ter um pouco de paciência nessa parte. Então agora que ele começou a derreter, eu vou jogar a outra metade do açúcar. E aí a gente vai mexer até ficar um caramelo claro, mas um pouco mais escuro do que essa cor que tá agora. O importante é mexer o tempo inteiro, não pode parar de mexer nessa parte. Agora que ele chegou na cor, eu vou jogar água e aí nessa hora você tem que ter um cuidado porque vai subir um vapor. Joga a água, mas não deixa a mão muito perto, que é para não queimar. A gente vai fazer uma calda de açúcar, então nessa hora eu vou jogar. Sai de perto, deixa subir o vapor e aí volta a mexer, com cuidado. Aí você vai ver que vai ficar uns pedacinhos de caramelo. A gente quer que ele dissolva por inteiro na calda, vai virar uma calda mesmo. Aqui ele tá no ponto que eu vou jogar agora o pistache, que é quando ele forma uma calda um pouquinho mais grossa, tá vendo? Você vê o fundinho da panela. Então agora que a calda tá pronta, eu vou jogar o pistache. Esse pistache já estava torrado. Se ele não tiver torrado, você leva no forno uns 10 minutinhos, nos 160 graus. E aí aqui a gente vai então caramelizar, esse é o processo de caramelizar os pistachos. Essa hora é importante mexer bastante para que esse caramelo envolva bem todos os pistachos. Então agora que os pistachos já estão envoltos nesse caramelo, eu vou jogar o leite condensado e o creme de leite e a gente vai mexer até o ponto de brigadeiro. Jogo aqui o leite condensado, o creme de leite. O creme de leite pode ser aquele UHT, que é o de caixinha mesmo. E aqui a gente vai mexer então até ele começar a soltar do fundo da panela. É o ponto de brigadeiro de enrolar mesmo, porque a gente quer que ele faça aquela textura do puxa que vocês tanto amam. Então agora o nosso recheio começou a desgrudar da panela, é aquele ponto de brigadeiro, tá vendo? Que a gente mexe e aparece o fundinho da panela. Então aqui agora que o recheio está pronto, eu vou passar ele para essa folha de silicone. Quem não tiver pode untar com desmoldante ou com manteiga. E aí a gente passa para cá, olha, ele está bem soltinho já. E aí agora é importante esperar esfriar. Qualquer recheio de ovo que você vai usar, o que acontece? O chocolate acima dos 30 graus, ele já vai começar a destemperar. E no caso do amargo, acima de 31. Então, nenhum recheio que a gente use num chocolate, seja bombom, seja ovo, ele não pode estar numa temperatura superior a 31 graus. Então a gente vai deixar ele esfriar até ele chegar a uns 29, 28 e aí sim a gente vai poder usar no nosso recheio. Enquanto isso a gente vai fazer a casquinha do ovo. Agora a gente vai fazer a segunda parte da receita, que é derreter o chocolate, fazer a casquinha do ovo. Aqui a gente vai fazer um ovo de 250 gramas, essa receita rende 3 ovos. Quais os segredos, né, os principais?
Tem que ter muito cuidado na temperatura do chocolate, não pode ultrapassar 45 graus. Então você pode derreter no micro-ondas aos pouquinhos, sempre mexendo, a gente vai fazer aqui, ou então no banho-maria se você não tiver um micro-ondas. Vamos derreter? Então aqui agora a gente já tem o chocolate derretido. Esse chocolate a gente derreteu a 45 graus, não pode ultrapassar essa temperatura e por isso eu derreti ele em 3 vezes. A gente colocou 45 segundos, mexeu e isso eu repeti por 3 vezes. E aí, quando a gente derrete chocolate, o que acontece? A gente desagrupa as partículas de manteiga de cacau que existem em todo chocolate bom. Chocolate ruim tem gordura hidrogenada. Mas como a gente está usando um bom chocolate, ele tem manteiga de cacau e essa manteiga de cacau ela precisa ser agrupada. Então a temperagem nada mais é do que a gente agrupar essas partículas de manteiga de cacau, que é ir da temperatura rapidamente de 45 graus, no caso aqui é um chocolate ao leite, para 30 graus. Se for o branco é 29 e se for o amargo é 31 graus. Então agora a gente vai temperar esse chocolate. No caso aqui a gente está fazendo uma temperagem... Vai temperar o chocolate no mármore. Então a gente vai misturar, espalhar ele e juntar ele rapidamente para ele chegar na temperatura. Então aqui eu vou espalhando o chocolate. Tá vendo essa linha que se forma aqui? Olha, isso aqui é a manteiga de cacau destemperada, as partículas. E aí a gente vai agrupando. Então aqui agora o chocolate ele deu os 30 graus, está temperado. Eu vou voltar ele para o bowl, para daí agora a gente fazer os nossos ovos de Páscoa. Então agora que o nosso chocolate já está pronto, temperado, a gente vai moldar ele na forma de ovo de Páscoa, que eu peguei a mais simples, que é a mais acessível para todo mundo. Aqui uma coisa importante na forma do ovo de Páscoa, do bombom, é que a cavidade esteja sempre bem limpa, porque o chocolate ele reflete tudo que ele vai estar em contato. Então passar um Perfex ou um algodão ajuda a lustrar a forma e assim ter bastante brilho no chocolate. Então, agora a gente vai jogar o chocolate nessa forma, a gente vai completar por inteiro nas duas cavidades. E aí, agora eu dou uma batidinha para tirar um pouco das bolhas, porque a bolha no chocolate, ela tem ar. E isso é algo que a gente não quer no chocolate para ele estar bem bonito, bem liso. Então a gente dá uma batidinha, tá vendo que saem umas bolhas aqui? E aí eu vou virar ele para jogar ele para baixo. E a gente vai deixar ele nessa assadeira virado para baixo até ele pré-cristalizar. Aí eu viro aqui e vou colocar aqui nessa assadeira e geladeira. Aqui então agora a gente tinha deixado a forma virada para baixo, certo? Ela estava assim. Eu tirei ela, eu não deixo o chocolate cristalizar por inteiro, mas o que eu preciso fazer? Raspar essa bordinha, que é a bordinha do nosso ovo. Então eu vou raspar bem. Um bom ovo, ele tem a casquinha toda por igual, então por isso que a gente não pode levar ele virado para a geladeira, porque todo o chocolate vai cair, assim ele fica todo uniforme. Agora que o nosso puxa tá pronto, olha só como ele fica delicioso, ó. É um puxa de pistache. A gente vai rechear o nosso ovo. Agora com o nosso ovo já recheado, a gente vai repetir o processo de colocar o chocolate e virar. Então agora eu vou colocar mais chocolate por cima desse puxa. A gente enche até a borda. Bato novamente para tirar um pouquinho da bolha, com cuidado. E aí eu vou virar ele para ele ficar com a casquinha recheada.
aí ele vai ficar virado para baixo. E a mesma coisa, quando ele já estiver cristalizado, a gente vai raspar. E aí geladeira por 20 minutos para ter o nosso ovo pronto. Então aqui agora, quando ele começar a pré-cristalizar a bordinha, ele ainda tá mole no meio, ainda vai cristalizar por inteiro. Mas nessa hora, a gente tira da geladeira e raspa aqui, para ele ficar com a borda bem bonitinha. E isso é bem importante para que você consiga colar uma metade com a outra. Se ele ficar assim, ele vai ficar irregular. E pronto, agora é só levar para gelar e eu já tenho um pronto aqui. Então agora a gente já tem o ovo pronto. Eu coloquei uma luva porque o chocolate ele pega muito a digital. Então é interessante nessa hora de decorar você usar uma luva. E a gente vai decorar com um pincel, que é uma decoração simples, algo que vocês devem ter em casa também. Então a gente vai segurar o ovo aqui por baixo, sem pegar muito nele. E aí, com o pincel, eu venho fazendo uma decoração em metade do ovo. Ó. Pode ser nele inteiro também, se você preferir. Então a gente vem decorando. Você faz esse movimento algumas vezes para que ele fique bem bonito e coberto por inteiro. Agora ele já cobriu. Eu deixo assim mesmo metade porque eu acho mais bonito, e com o chocolate ainda mole, eu vou jogar o pistache por cima dele. E o nosso ovo está pronto. Bom, pessoal, o nosso ovo está pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, curte aqui, compartilhe o vídeo e também me segue nas redes sociais que estão aqui abaixo. Eu desejo uma feliz Páscoa para todo mundo.